Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele não aguentava mais. O corpo estava inteiro, mas a alma despedaçada. A cabeça dizia, segue em frente. O coração só queria desistir. Já orou, já clamou, já esperou e nada mudou. Mas será que Deus realmente se importa? Será que Ele está vendo tudo isso? E se o silêncio dele for justamente a resposta que você precisa? E se o alívio que você tanto procura não estiver no fim da luta, mas no meio dela? O que você vai ouvir agora pode mudar tudo. Há um tipo de cansaço que não sai com banho, com sono ou com férias. É aquele cansaço que mora dentro. Uma exaustão que o corpo não entende, mas a alma sente. É quando os dias passam como se fossem iguais e cada amanhecer parece apenas o prolongamento da dor da noite anterior. Você levanta por obrigação, sorri por educação e segue porque desistir parece ainda pior. E Jesus conhece esse lugar. Ele não está falando com os que têm tudo resolvido, nem com os que andam de cabeça erguida, contando vitórias. O chamado dele é para os quebrados, os sem força, os que já não sabem se estão tristes ou apenas vazios. É para os que choram escondido, que vivem cercados, mas se sentem sozinhos. Ele diz, vinde a mim. E aqui está o primeiro ponto de confronto. A solução não é fugir da dor, é correr para Cristo. Esse alívio que Ele oferece não é uma promessa de vida fácil, não é ausência de problema, é presença dEle. É quando a alma encontra um lugar seguro para descansar, mesmo que tudo à volta continue em guerra. Não é mágica, é graça. Mas o que significa ir até Ele? Não é só frequentar igreja, nem só cantar louvores. Ir até Jesus é se entregar, é largar a falsa autonomia, é admitir que não consegue sozinho, que precisa dele para continuar respirando. É dizer, como Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42:2. Esse chamado também confronta nosso orgulho, porque muitos de nós querem alívio sem arrependimento, querem paz sem cruz, querem descanso sem deixar o pecado. E isso não existe. Cristo não oferece alívio para quem insiste em caminhar longe dele. O alívio está nele, e estar nele exige rendição. Jesus chama os cansados, sim, mas ele também os transforma. Ele troca o peso da culpa pelo consolo da graça. Troca a escravidão do pecado pela leveza do perdão. E o mais bonito disso tudo é que ele não pergunta por que você está assim. Ele só diz, vem. Ele sabe onde dói e ele sabe como curar. É impossível falar de descanso sem falar da cruz, porque foi na cruz que Jesus levou sobre si o peso que era nosso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Isso significa que o maior fardo, o pecado, já foi pago. E se você já entregou sua vida a Cristo, esse peso não te pertence mais. O inimigo pode até tentar te lembrar de tudo que você errou, mas a cruz responde, está consumado. Agora entenda, descansar em Cristo não é se esconder da vida. É enfrentar a vida com a certeza de que você não está só. Que Ele sustenta, que Ele guia, que Ele consola. E mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua sendo a luz. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele continua sendo o caminho. Não aceite as vozes que dizem que você está derrotado. O que define sua vida não é o que você sente, é o que Deus diz. E Ele está dizendo, vinde a mim. Isso basta, porque nele há abrigo, há consolo, há vida. Ir até Ele pode não mudar tudo ao redor, mas muda tudo dentro. E quando a alma descansa, o mundo perde o poder de esmagar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Existem momentos em que a cabeça vira um campo de batalha. Pensamentos que não param, preocupações que se multiplicam, vozes internas que só sabem acusar. A ansiedade consome, o medo paralisa e tudo dentro de você parece fora do lugar.
Você ora, mas não sente resposta. Lê a Bíblia, mas nada entra. Tenta se concentrar, mas a mente está um caos. E é aí que a palavra de Deus entra como uma espada afiada e diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz que o texto fala não é o tipo de paz que o mundo conhece. Não é aquela que vem quando tudo está dando certo. Não é a ausência de luta. É uma paz que sobrevive no meio da tempestade. Uma paz que o mundo não entende, porque ela vem de outro lugar. Ela vem de Deus. Mas essa paz tem um preço: atenção total em Deus, firme a mente em ti. Não em si mesmo, não na conta bancária, não no diagnóstico, não nos comentários dos outros, não no que você sente, mas nele. Isso exige disciplina, exige fé, exige quebrar a rotina do medo e forçar o coração a lembrar quem Deus é, mesmo quando tudo parece o contrário. É interessante que o texto não diz: Deus dará paz para quem se esforçar bastante. Ele diz: tu conservarás em paz. Ou seja, é Deus quem guarda. É Ele quem sustenta essa paz. E isso muda tudo, porque se dependesse de nós, já teria acabado faz tempo. Mas essa paz está guardada nas mãos de um Deus que não muda, não falha e não abandona. E aqui vem o ponto-chave. Essa paz não se instala magicamente. Ela é fruto de confiança contínua. A mente só se firma quando o coração decide confiar. É quando você olha para o caos e diz: mesmo assim, eu confio. É quando você está com medo, mas ora mesmo assim. Está cansado, mas não desiste. Está confuso, mas segue, porque a paz de Deus não depende da clareza da situação, e sim da fidelidade dele. Jesus disse algo parecido em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus é diferente. O mundo oferece distrações, escapes, soluções temporárias. Jesus oferece presença. Ele entra na alma, acalma a mente, acende a luz onde só havia sombra. Mas precisamos ser honestos. Manter a mente firme em Deus é uma batalha. Tem dias em que tudo o que a gente consegue é respirar e dizer: Senhor, me ajuda. E isso já é um ato de fé. Porque confiar não é sentir paz o tempo todo. É continuar mesmo sem sentir nada. Por isso, se hoje sua mente está agitada, se as vozes do medo estão gritando, levante os olhos. Firme sua mente naquele que nunca foi abalado. Lembre-se de quem Ele é. O Deus que fez o céu com uma palavra. O Deus que abriu o mar com um sopro. O Deus que venceu a morte com um corpo ferido e ressuscitado. Esse Deus diz que pode te conservar em paz. A pergunta é: você vai continuar tentando sozinho ou vai entregar essa guerra interna para Ele? A paz não é uma teoria, é uma pessoa. E o nome dela é Jesus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. O vale não é opcional. Mais cedo ou mais tarde, todos passamos por ele. Às vezes é a dor de uma perda. Às vezes é a traição de quem você confiava. Tem hora que é a notícia que desmonta tudo por dentro. E tem vezes que o vale é o próprio silêncio de Deus. Davi não diz: se eu andar pelo vale. Ele diz: ainda que eu andasse. Ele parte do princípio de que o vale faz parte da jornada. Mas o que muda tudo aqui não é o vale em si, é quem caminha com ele no vale. Tu estás comigo. Essa é uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Porque Davi está dizendo que mesmo quando tudo parece sombrio, mesmo quando a morte sussurra de perto, mesmo quando o medo cerca por todos os lados, ele não teme. Não porque é forte, não porque sabe o que vai acontecer, mas porque Deus está com ele. A presença de Deus não evita o vale, mas transforma o vale. Não há como negar. O sofrimento existe. A dor é real. Há momentos em que a alma se sente sufocada, sem ar,
sem direção. Mas é justamente nesses momentos que a presença de Deus se revela com mais força, porque é no escuro que a luz mais brilha. Davi fala da vara e do cajado, dois instrumentos usados pelo pastor. A vara servia para proteger as ovelhas e espantar os inimigos. O cajado servia para guiar, trazer de volta, corrigir o caminho. Em outras palavras, Deus não apenas acompanha no vale, Ele protege e guia. Ele não é um espectador da sua dor. Ele está ativo, presente, consolador. E aqui está o ponto que precisa ser dito com clareza. Consolo não é ausência de choro, é presença de Deus no meio do choro. Maturidade espiritual não é fingir que está tudo bem, é confiar mesmo quando nada parece estar bem. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por vales profundos, chorou, gritou, se escondeu, mas nunca deixou de crer. Deus estava lá. E hoje, talvez você esteja em um vale também. Não sabe como vai sair, não vê saída. O que antes fazia sentido já não faz mais. As forças estão acabando. Mas escute com atenção. Deus não deixou você. Você pode não sentir, pode não ouvir, pode até duvidar, mas a palavra é clara. Tu estás comigo. E a palavra de Deus é mais verdadeira que os seus sentimentos. O que Davi experimentou, você também pode experimentar. Porque aquele que caminhava com Davi é o mesmo que disse: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Mateus 28:20. E o maior vale que já existiu foi aquele em que Cristo entrou sozinho, a cruz. Ali, ele passou pelo vale da sombra da morte, literalmente. E por alguns momentos, até o Pai se calou. Mas foi ali que o maior consolo foi conquistado. Porque por meio da morte ele nos deu vida. Se hoje você se encontra nesse vale, saiba, você não está só. Você não foi esquecido. E esse vale não é o fim. O mesmo Deus que te acompanha no vale é aquele que prepara a mesa, é aquele que unge a cabeça, é aquele que transborda o cálice. E ele prometeu, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. Nem todo dia é bom, nem toda manhã traz alívio. Há dias em que o céu parece pesado, o corpo não obedece e o coração está cansado de tanto tentar. Há dias em que a alma pede socorro em silêncio e o peito parece carregar uma tonelada. E é nesse tipo de dia que essa verdade precisa entrar como um bálsamo. O Senhor é bom. Essa afirmação não vem de alguém que está em férias, cercado de flores, com a vida resolvida. Ela vem no contexto de um povo cercado pela injustiça, pela ameaça, pela violência do império da Assíria. O profeta Naum traz um anúncio de juízo contra Nínive, mas no meio da mensagem dura, Deus faz questão de lembrar aos seus: Eu sou bom. Isso precisa ser dito com clareza. O dia da angústia chega para todos. Crentes fiéis também adoecem. Mulheres de oração também choram sozinhas no quarto. Homens de fé também ficam desempregados, são traídos, desanimam. A dor não escolhe endereço, mas a diferença é que quem confia em Deus não está só, porque o Senhor é fortaleza. A palavra fortaleza aqui carrega a ideia de abrigo seguro em meio à guerra. Um lugar onde o inimigo não pode alcançar. Um lugar onde a alma se recolhe e encontra proteção. Deus não é um observador distante. Ele é refúgio real. Ele é abrigo que não desmorona. É rocha firme quando tudo ao redor treme. E aqui está a parte mais poderosa. Ele conhece os que confiam nele. Não é que Deus sabe quem confia. É mais do que isso. Ele conhece, ele se envolve, ele se importa. Ele sabe como está seu coração agora. Ele sabe quantas noites mal dormidas você teve. Ele sabe quantas vezes você teve que forçar um sorriso. Ele conhece sua história por dentro, suas lágrimas que ninguém viu, seus pensamentos que você nunca conseguiu dizer. Essa é uma verdade que aquece a alma.
A confiança em Deus não passa despercebida. Enquanto você luta para continuar acreditando, enquanto você dobra o joelho mesmo sem entender, enquanto você insiste em não soltar a mão de Deus, mesmo quando tudo grita para você desistir, Ele está vendo. E mais do que isso, Ele está cuidando. Não é você que se sustenta pela força do seu braço. É Ele quem te segura. É Ele quem diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. É Ele quem garante: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Sim, o dia da angústia vem, mas também vem o dia do consolo. Vem o dia da resposta. Vem o dia do alívio. E mesmo quando esse dia ainda não chegou, Ele está com você no vale, no escuro, no silêncio, no meio da dor. O Senhor é bom. Mesmo quando tudo parece ruim, o Senhor é fortaleza, mesmo quando o medo bate forte. O Senhor conhece, mesmo quando você se sente invisível. E isso basta. E você? Já passou por um dia da angústia em que só a presença de Deus te sustentou? Compartilha digitando nos comentários a seguinte frase: Ele estava lá. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. O que é mais difícil suportar, a dor ou a solidão? Muita gente consegue enfrentar a perda, o sofrimento, a escassez. Mas quando o abandono entra na sala, a alma quebra. Quando a gente olha para os lados e percebe que ninguém ficou, que todos se afastaram, que o telefone parou de tocar e que até a igreja parece longe, é aí que o coração se encolhe. É nesse lugar escuro que o versículo ecoa com força: não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa não é nova. Ela vem desde o Antigo Testamento. Deus falou isso para Josué quando ele estava prestes a assumir a liderança no lugar de Moisés. Ele estava diante de uma missão gigante, cercado de medo e insegurança. E Deus, sabendo do peso que ele carregava, fez questão de lembrar: eu estarei com você. Em Hebreus 13, o autor resgata essa mesma promessa, mas agora com uma força ainda mais profunda. Cristo ressuscitado é a prova de que Deus permanece. E ele diz, com clareza: não te deixarei. Não é que ele vai pensar em ficar. Não é que ele vai ficar por um tempo. Ele diz que não vai deixar, nem te desampararei. Essa é a palavra mais forte aqui. No original, carrega o sentido de não largar, não soltar, não abandonar no meio do caminho. Quem já foi deixado sabe o que é isso. O abandono deixa marcas invisíveis. Quem foi traído, quem foi rejeitado pelo pai ou pela mãe, quem foi trocado por outro, quem foi esquecido pelos amigos, quem teve que lutar sozinho com a dor, quem ouviu "tô contigo" e depois só viu silêncio. Essas pessoas carregam um tipo de ferida que só quem já sentiu entende. E é para essas pessoas que essa promessa precisa ser proclamada. Deus não é como os homens. Ele não te abandona. Cristo na cruz foi desamparado por um instante para que você fosse amparado para sempre. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. E naquele grito está o peso do nosso pecado. Ele foi deixado para que você nunca fosse. Essa promessa não é baseada no que você sente. É baseada no caráter de Deus. É baseada na fidelidade dele. Você pode ter se afastado, você pode ter errado, você pode ter falhado feio, mas se você está ouvindo isso agora, é porque ele ainda está te chamando de volta. Ele ainda quer te carregar, ainda quer te levantar e ainda diz com firmeza: não te deixarei. E aqui está algo que você precisa guardar com força. A promessa de Deus vale nos dias bons, mas brilha mesmo nos dias ruins. Quando tudo vai bem, é fácil cantar, orar, agradecer. Mas quando tudo parece escuro, é aí que essa palavra vira sustento. Ele está aqui, ele não me deixou, ele me vê, ele me sustenta, ele me carrega. E mesmo que ninguém entenda o que você está passando, mesmo que todos tenham virado as costas, mesmo que você ache que não vai suportar, ele continua presente.
Ele é o Deus que não cansa, o Pai que não se ausenta, o pastor que não abandona a ovelha ferida, o Redentor que morreu por amor e ressuscitou para nunca mais sair do seu lado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Você já se perguntou por quê, mesmo crendo em Deus, a dor bate tão forte? Por quê, mesmo fazendo tudo certo, ainda dá tudo errado? Porque a ansiedade, a preocupação, o medo e o cansaço continuam batendo à porta. Jesus nunca enganou ninguém. Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. Ele nunca prometeu uma existência livre de problemas, de diagnósticos difíceis, de traições, de lágrimas. Pelo contrário, ele foi direto. No mundo tereis aflições. Essa é uma das frases mais sinceras da Bíblia. Vinda dos lábios de Jesus, não há como ignorá-la. Ele não disse talvez, nem de vez em quando. Ele afirmou com firmeza: vocês vão passar por lutas, e aqui está a primeira verdade que consola de verdade. A dor que você sente hoje não significa que Deus te abandonou. Significa que você está no mundo. E o mundo é caído, ferido, injusto, marcado pelo pecado. Mas Jesus não parou na dor. Ele nunca para no sofrimento. Ele aponta o problema, mas logo em seguida nos entrega a solução. Tem de bom ânimo. Como assim? Como ter ânimo quando o diagnóstico é câncer? Como ter ânimo quando a porta de emprego se fecha pela terceira vez? Como ter ânimo quando a oração parece não ter resposta? Ele responde: eu venci o mundo. Aqui está o coração do consolo. A nossa esperança não está no fim das lutas, mas no fato de que Jesus já venceu por nós. Ele venceu o mundo quando resistiu à tentação no deserto. Ele venceu o mundo quando perdoou quem o traiu. Ele venceu o mundo quando levou nossas dores na cruz. Ele venceu o mundo quando saiu do túmulo no terceiro dia. E ele continua vencendo em nós, mesmo quando parece que estamos perdendo. Essa vitória não é apenas futura. Não é só para quando o céu chegar. Ela já começou. Ela já é realidade. E mesmo que você esteja enfrentando um vale escuro agora, você não está sozinho. A vitória dele se manifesta na sua perseverança, no seu joelho que ainda dobra, na sua fé que ainda resiste, no seu coração que, mesmo abatido, ainda repete: eu sei em quem tenho crido. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa esconder suas lágrimas, mas precisa lembrar: Cristo venceu por você. E isso muda tudo. Mesmo que a cura não venha, ele venceu. Mesmo que a porta não abra, ele venceu. Mesmo que o coração doa, ele venceu. E se ele venceu, você também vai vencer. Essa é a fé que sustenta. Não é fé no resultado. É fé no Redentor. Não é fé no que você consegue entender. É fé em quem já pisou onde você pisa, já sentiu o que você sente e saiu vitorioso. Cristo não te convida a uma vida fácil. Ele te chama para segui-lo numa vida real, cheia de cruzes, mas também cheia de glória. Cheia de batalhas, mas também cheia da presença de quem já venceu todas elas. Se essa palavra falou com você, comente: ele venceu por mim. Compartilhe com alguém que está cansado e precisa ouvir isso. O sofrimento não é o fim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Há dias em que a alma se esgota. O dinheiro não dá, a força some, a cabeça pesa, a fé balança. Você olha para a mesa e tem pouca comida, olha para o coração e tem pouco ânimo, olha para o futuro e não enxerga quase nada. É nesse cenário que o primeiro verso do Salmo 23 aparece como um grito de socorro, mas também como uma âncora firme. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto não é poético à toa. Ele nasce de alguém que conhecia a dor de verdade. Davi não escreveu isso sentado num trono dourado, cercado de aplausos e conforto. Ele escreveu como alguém que já correu de inimigos, que dormiu em cavernas, que perdeu filhos, que foi traído, que errou feio e mesmo assim foi alcançado pela graça. Ele sabia que a vida podia faltar em muitas áreas, mas ainda assim, o Senhor era pastor.
E aqui está o segredo. A suficiência de Deus não está nas coisas que Ele dá, mas em quem Ele é. Quando Davi diz, nada me faltará, ele não está prometendo que a conta vai estar cheia, que a saúde vai estar perfeita ou que os problemas vão desaparecer. Ele está dizendo, mesmo quando tudo me faltar, Deus estará comigo, e isso basta. Olha com calma para esse versículo. O Senhor é, não foi, não será, mas é. Presente, constante, fiel. Mesmo quando o seu coração oscila, ele continua sendo o meu pastor. Não é um Deus distante, não é um patrão exigente, é pastor. Cuida, guia, alimenta, protege. Vai atrás quando você se perde. Carrega nos ombros quando você não consegue mais andar. É meu pastor. Pessoal, próximo, íntimo. Nada me faltará. Não porque tudo vai dar certo do meu jeito, mas porque com ele eu tenho o que mais importa. Essa verdade precisa descer para o fundo da alma. Deus não é um banco que você acessa só quando precisa. Ele é pastor. Está presente todos os dias. E mesmo quando você não enxerga a solução, ele já está agindo. Mesmo quando você não sente forças, ele já está sustentando. Muita gente acha que fé é sentir algo o tempo todo. Mas fé de verdade é continuar confiando quando tudo parece faltar. É andar no vale da sombra da morte e ainda assim dizer, o Senhor é. É ver o prato vazio, o salário atrasado, o corpo cansado e ainda assim declarar, nada me faltará. E aqui está uma verdade poderosa. Quando Deus é tudo que você tem, é aí que você descobre que Ele é tudo o que você precisa. Pode faltar apoio, pode faltar saúde, pode faltar reconhecimento, pode até faltar chão, mas não falta Deus. E se Ele é o seu pastor, Ele vai te guiar até águas de descanso. Pode confiar, pode continuar, pode respirar mais fundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Existe um cansaço que não passa com um cochilo ou um descanso no final de semana. Um peso na alma que parece esmagar o peito e deixar o corpo sem forças. Um vazio que nenhuma distração preenche. Esse cansaço é o dos oprimidos, daqueles que carregam fardos que ninguém vê, mas que fazem a vida parecer uma luta sem fim. Jesus não fala para quem acha que está bem. Ele fala para quem sabe que está cansado, esgotado, esmagado. O convite dele é simples e direto. Vinde a mim. E não é um convite qualquer. É um chamado pessoal, urgente, amoroso. É Jesus olhando para você agora, que talvez esteja sentindo o peso da dor, do medo, da solidão, e dizendo, chega, para, vem para mim. Quando ele diz, todos os que estáis cansados e oprimidos, não deixa brecha para a exclusão. Não importa sua idade, sua história, seus erros, seu presente. O convite é para todos, sem exceção. E o que ele promete? Eu vos aliviarei. A palavra aliviar aqui carrega o sentido de carregar junto, dividir o peso, tirar o fardo pesado. Não é uma promessa de vida fácil ou sem dor. É a promessa de que o peso que você não suporta mais, ele vai ajudar a carregar. Esse convite não é para quem quer ser forte sozinho. É para quem admite que está fraco, para quem já tentou tudo e não conseguiu, para quem já chorou sem ninguém ver, para quem acorda com o coração pesado. Jesus não pede que você esconda sua fraqueza. Ele quer que você traga ela até Ele. Quer que você pare de fingir que está tudo bem. Quer que você reconheça que sozinho não dá. E que com Ele o peso muda de tamanho. E essa mudança não é mágica. Não é mágica porque o sofrimento pode continuar. Mas é real porque o fardo deixa de ser só seu. Ele não some, mas deixa de ser um peso insuportável. Aqui mora a maior força que o cristão pode ter. A certeza de que mesmo na pior tempestade, Jesus está ali, segurando sua mão. E se Ele está segurando, você pode continuar. Porque a vida não é sobre nunca cair.
É sobre quem levanta a mão e chama por ele quando a queda é inevitável. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Ainda João 14:27. Em um mundo marcado por conflitos, ansiedades e inseguranças, a palavra paz muitas vezes soa vazia, distante, quase utópica. Todos nós desejamos paz, paz no coração, paz na mente, paz na vida. Mas, diante das lutas diárias, parece que essa paz escapa pelos dedos, como areia fina soprada pelo vento. Jesus, no entanto, nos oferece uma paz diferente de tudo que o mundo conhece ou oferece. Ele mesmo disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. A diferença está justamente aí. A paz do mundo é passageira, frágil, depende de circunstâncias externas. Quando as coisas vão bem, sentimos paz. Mas basta uma notícia ruim, uma discussão, uma dificuldade que essa paz desaparece, se esconde, some. Já a paz que Jesus oferece é interna, profunda, inabalável, mesmo em meio à tempestade. Ela não depende do fim do problema. Não é um sentimento que surge e desaparece ao sabor das emoções. É um presente espiritual que vem do seu espírito, da sua presença constante dentro do nosso ser. Essa paz é a certeza firme de que mesmo no meio da confusão, do medo e da dor, Deus está no controle. É saber que nada escapa da mão do Senhor. É descansar na promessa de que Ele nunca abandona nem desampara. Mas essa paz não nasce do escapismo ou da negação da realidade. Ela nasce do confronto com a verdade dura do pecado, da cruz e da ressurreição. Nasce do reconhecimento de que sem Jesus estaríamos perdidos, esmagados pela culpa e pelo medo. Nasce da confiança no sangue derramado que nos justifica e no Espírito que nos sustenta. Quem experimenta essa paz verdadeira não é alguém que vive sem medo ou dor. É alguém que, apesar do medo e da dor, escolhe confiar na fidelidade de Deus. É alguém que, mesmo com o coração apertado, repousa na certeza do amor eterno e imutável do Pai. Por isso, essa paz não é um simples desejo ou um sonho distante. É a força para enfrentar cada dia, a coragem para continuar, o consolo para a alma cansada. É o descanso verdadeiro que vai além do que os olhos veem e as circunstâncias mostram. Jesus não apenas deixa a paz, Ele a dá a cada um que o aceita, que se entrega a Ele, que o busca com sinceridade. Essa paz não é para poucos, nem para os perfeitos, mas para todos que se reconhecem pequenos, frágeis e necessitados. Neste mundo de lutas, essa paz é o antídoto contra o desespero. É o refúgio seguro para a alma abatida. É o alento que chega mesmo quando o choro parece não ter fim. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera pelo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos 8, 24, 25. Esperar. A palavra parece simples, quase comum demais para quem vive dias tão pesados. Mas a esperança bíblica não é um sentimento passageiro, nem uma confiança vazia. Ela é uma força poderosa que carrega o coração para além do que os olhos podem ver. Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, sabe muito bem o que é viver numa realidade dura, cheia de lutas, dor e até sofrimento. Mas ele também entende que a verdadeira salvação e libertação não são coisas visíveis, imediatas, tangíveis para quem vive no presente. Por isso, ele destaca a importância da esperança. A esperança que não se apega ao que se vê, mas ao que está prometido e por vir. Quando o texto diz: a esperança que se vê não é esperança, ele confronta um erro comum: pensar que a esperança é esperar só pelo que está na frente dos olhos. Essa esperança do mundo é frágil porque depende do visível, do palpável, do certo aqui e agora. Mas a esperança que Paulo fala é diferente. Ela é a certeza firme no que ainda não aparece, no que ainda não chegou.
É acreditar no invisível, no que Deus prometeu. É a confiança na promessa da vida eterna, na justiça que virá, na nova criação onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Essa esperança exige paciência, sim, não é para os apressados ou para os que querem tudo pronto e já. Ela se fortalece na espera, no silêncio, na entrega. É esperar sem desistir, mesmo quando o tempo parece longo demais. Para quem sofre, essa esperança é uma âncora para a alma. É a luz que brilha no fim do túnel escuro. É a voz que diz para continuar, mesmo quando tudo convida a desistir. Mas essa esperança não é mera fantasia. Ela se sustenta no poder da cruz de Jesus, no seu sangue derramado, na vitória da ressurreição, porque a promessa que esperamos está fundamentada na fidelidade do Filho de Deus que venceu a morte. Assim, mesmo que o presente seja doloroso, o futuro é certo e glorioso para quem está em Cristo. Não importa o que aconteça, nada pode separar o crente dessa esperança. Nem a morte, nem o sofrimento, nem a perseguição. A verdadeira esperança cristã é também um convite à perseverança. Não significa que você não terá dificuldades, mas que você não estará sozinho nelas. É a certeza de que a justiça e a redenção virão. É a segurança de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. No fundo, essa esperança faz com que a fé seja viva e ativa. Ela desafia a dúvida, vence o desânimo e fortalece o coração cansado. Por isso, mesmo no vale, você pode ter a certeza. Há um amanhã preparado por Deus, cheio de paz e alegria que não terminam. Esforçai-vos e Ele fortaleça o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. O mundo insiste em dizer que força é não demonstrar fraqueza, que é seguir sozinho, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Mas o Salmo 31 nos traz uma palavra diferente, um chamado direto e firme para quem espera no Senhor. Esforçai-vos e Ele fortaleça o vosso coração. Aqui não se trata de uma força qualquer, nem de uma força superficial. É um convite para se levantar, agir, perseverar, mesmo quando a vontade é fugir, se esconder ou simplesmente desistir. E a promessa que acompanha esse esforço é o fortalecimento do coração. Isso significa que não é você quem vai carregar essa força sozinho. Você pode até começar o movimento, mas quem mantém o coração firme e resistente é Deus. O esforço aqui não é a pressão cruel do mundo, que exige resultados rápidos, sucesso imediato e aparência de perfeição. Não é a força do orgulho ou da vontade dura que só cansa mais. É a força da fé ativa, que se recusa a ceder ao medo, à tristeza, à desesperança. Você que espera no Senhor sabe bem o que é sentir o coração fraquejar. Sabe o que é a ansiedade tentar roubar seu descanso, o desânimo tentar apagar a chama da fé. Mas mesmo assim, o Senhor chama você a agir, não para se mostrar forte diante dos outros, mas para buscar nele a verdadeira força. O coração fortalecido não é um coração sem dor. É um coração que, mesmo sentindo a dor, não se deixa dominar por ela. É um coração que sabe onde buscar socorro, que conhece o amor fiel de Deus, que encontra paz mesmo no meio da luta. Esse versículo é especialmente para quem está cansado, abatido, talvez até desacreditado. Não é vergonha sentir-se assim, mas é urgente se lembrar que Deus não abandona os seus. Ele fortalece o coração de quem, apesar das dificuldades, continua a esperar. O esperar no Senhor não é passividade. É uma espera cheia de esperança, fé e determinação. É entender que o tempo dele não é o nosso e que o propósito dele é perfeito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Nessa espera, Deus não apenas nos fortalece, mas também nos prepara. Prepara nosso coração para suportar a prova, para resistir à tempestade, para continuar firme no caminho da fé.
O esforço que ele pede é o esforço de quem escolhe a fé sobre o medo, a confiança sobre a dúvida, a coragem sobre o desânimo. E o resultado é um coração fortalecido, capaz de enfrentar os desafios da vida com a certeza de que não está sozinho. Essa é a verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus mesmo com medo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Existe uma exaustão que vai além do corpo. É uma fadiga da alma, um peso invisível que ninguém mais pode ver, mas que corrói a esperança e a força de viver. Essa exaustão vem das lutas diárias, das injustiças, dos medos, das decepções que acumulam no coração até parecer que não há mais forças para continuar. É nesse momento, quando tudo parece ruir por dentro, que Jesus lança um convite que ecoa pela história, atravessa os séculos e chega até nós hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Note o alcance desse convite. É para todos. Não importa quão grande seja a sua dor, quão profunda seja a sua angústia, quão pesada seja a sua opressão. Jesus chama você. Ele não rejeita, não exclui, não vira as costas para quem está quebrado. E o que ele promete? Alívio, descanso verdadeiro para o coração, que não encontra paz em mais nada. Não um descanso superficial, que dura apenas enquanto o problema não aparece, mas um alívio que sustenta, que fortalece, que dá novo fôlego para seguir. Muitos buscam esse descanso em coisas passageiras, no trabalho, na fama, no dinheiro, em prazeres que apenas mascaram a dor. Mas tudo isso falha, porque o coração humano foi feito para Deus, e somente Ele pode satisfazer essa sede profunda de paz e segurança. Jesus conhece a dor do ser humano, porque Ele mesmo sofreu. Conhece a tristeza porque chorou. Conhece o cansaço porque carregou uma cruz. Por isso, seu convite não é vazio. É cheio de compaixão e verdade. Quando você aceita esse chamado, não é apenas para aliviar o peso do momento, mas para entregar toda a sua vida nas mãos daquele que venceu a morte. É reconhecer que sem Ele, seu fardo é insuportável, mas com Ele, o peso se torna suportável. É também um chamado à humildade. Reconhecer o próprio cansaço é o primeiro passo para receber o alívio. Não há vergonha em admitir que não conseguimos sozinhos, que precisamos de ajuda, que dependemos do Senhor. Esse convite nos lembra que o cristianismo não é uma religião de autoajuda, mas um relacionamento vivo com Jesus, que transforma o coração cansado em coração renovado. A partir desse encontro com Ele, o descanso se torna possível, mesmo em meio à tempestade. A alma encontra paz, o medo perde força, a coragem surge para continuar a caminhada. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E 2 Timóteo 1:7. O medo é uma das forças mais paralisantes que existem. Ele corrói a alma, tira a coragem, apaga a esperança e nos deixa presos numa prisão invisível feita de dúvidas e inseguranças. Muitas pessoas, em seus momentos mais sombrios, sentem como se o medo as dominasse completamente, como se fossem incapazes de enfrentar os desafios que a vida impõe. E essa sensação não é apenas uma fraqueza humana. Ela é, muitas vezes, o reflexo do que o pecado pode fazer na alma quando ela se distancia da fonte de toda força e segurança que é Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, um jovem pastor enfrentando grandes desafios, não lhe dá um conselho suave nem palavras vazias. Ele afirma com clareza: Deus não nos deu um espírito de covardia. Isso significa que o medo, a fraqueza e a insegurança não são de Deus, não fazem parte do plano divino para a sua vida. O que Deus concede é poder, amor e moderação. 3 qualidades que se sustentam e nos permitem enfrentar as tempestades com fé e coragem. Poder. Não o poder arrogante dos homens, que busca domínio e controle, mas o poder que vem do Espírito Santo,
que fortalece o coração cansado, que dá vigor para continuar mesmo quando o corpo quer desistir. Esse poder não é algo que conquistamos por nós mesmos, mas uma dádiva de Deus para aqueles que nele confiam e se rendem a ele. É o poder que levantou Jesus dos mortos e que está disponível para você hoje para enfrentar seus medos e dificuldades. Amor. O amor de Deus é o que remove o medo. Quando você entende que é amado profundamente pelo Criador do Universo, que entregou seu Filho para morrer por você, que o sustenta e cuida, o medo perde força. O amor de Deus não é distante ou indiferente. É ativo, presente, que corrige, que consola, que perdoa. É um amor que permanece firme, mesmo quando você falha, quando a vida desaba, quando o futuro parece incerto. Esse amor é a âncora que mantém a alma firme. Moderação, também traduzida como disciplina ou autocontrole. Essa qualidade é a que regula a coragem para que ela não se torne imprudência e para que o amor não se transforme em um sentimento passivo. A moderação nos ajuda a manter os pés no chão, a agir com sabedoria, a resistir às tentações e a perseverar na fé. Ela é o equilíbrio que permite que você siga adiante sem se perder no medo nem na imprudência. Agora pense, quantas vezes o medo te impediu de dar um passo? Quantas vezes a insegurança paralisou seus sonhos, sua fé, seu ministério? E se essa prisão invisível pudesse ser quebrada pelo poder, amor e moderação que Deus oferece? Essa não é uma promessa distante, mas uma realidade para quem confia no Senhor. O mesmo Deus que falou a Paulo e Timóteo fala a você hoje. Mas para isso, é preciso reconhecer o que realmente está te dominando. Muitas vezes, a covardia não é apenas medo, é desconfiança, é dúvida sobre o caráter de Deus, é esquecer quem Ele é. É aí que entra a confrontação dura e necessária com o pecado. Não é um castigo, mas um chamado ao arrependimento, à entrega total. O pecado aprisiona, mas Cristo liberta. Ele é o caminho para um espírito forte, corajoso e cheio de amor. Se o medo insiste em te dominar, lembre-se que não veio de Deus. Ele te deu algo muito maior. E a vitória começa quando você decide se apoiar nesse poder, nesse amor e nessa moderação que o Espírito Santo concede. E você está pronto para deixar o medo para trás e viver com coragem, mesmo nas dificuldades? A resposta está no único que venceu o mundo e a morte e que oferece a vida verdadeira. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. Você conhece o vazio que o sofrimento deixa? Aquela dor silenciosa que não grita, mas corrói por dentro? Não é raro viver assim, em meio a tantas feridas que o mundo não vê. Perdas, rejeições, traições, desilusões. O silêncio parece gritar mais alto do que as palavras. Você está aí, talvez com o coração partido, sem saber para onde se virar, se perguntando se alguém realmente entende sua dor. Essa é a crueza da existência humana no mundo caído. Mas em meio a esse caos, há uma promessa que não pode ser ignorada. O Senhor está perto. Perto daqueles que reconhecem que seus corações estão quebrados. Que palavra forte, hein? Quebra, não só machuca ou dói, mas parte, despedaça aquilo que julgávamos firme dentro da gente. A Bíblia não tenta disfarçar essa realidade. Pelo contrário, ela a traz para a luz, sem esconder nem amenizar o sofrimento. Esse versículo do Salmo 34 revela algo precioso. Deus não é um distante observador da sua dor, um espectador impassível. Ele está perto, bem perto, daqueles que têm o coração partido. Não é uma presença genérica, distante, é uma presença ativa e real, que conhece cada lágrima que você derrama, cada momento de desespero. A proximidade de Deus não é uma ideia vazia, mas um consolo concreto. Você pode estar pensando,
Como é possível que um Deus tão poderoso se importe com alguém tão pequeno e quebrado como eu? É justamente aí que está o choque para a alma. O Deus soberano e santo escolhe estar próximo ao quebrantado, não para condenar, mas para salvar. Salvar os de espírito abatido, aqueles que não têm mais forças para fingir ou lutar sozinhos. Esse consolo divino é a resposta que o coração cansado tanto precisa. Não uma solução mágica que apaga a dor, mas uma presença que sustenta quando tudo parece ruir. Deus não promete que o sofrimento vai acabar imediatamente, mas que Ele estará contigo no meio dele, cuidando, consolando, amparando. É importante entender que o consolo de Deus não exclui a verdade do pecado. Muitas vezes, o sofrimento está ligado às consequências das nossas escolhas erradas, do pecado que nos afasta dele. E o que Deus faz? Ele chama o pecador ao arrependimento, mas não para puni-lo de forma definitiva, para restaurá-lo, para dar esperança real. O coração quebrantado é aquele que reconhece suas falhas, suas limitações, sua necessidade urgente de Deus. Não há espaço para orgulho aí, só humildade diante da majestade divina. E é exatamente essa humildade que abre as portas para o consolo verdadeiro. Agora reflita comigo, onde você tem buscado consolo? Em amigos, em coisas, em promessas vazias? Ou tem deixado espaço para que Deus realmente chegue até o seu coração? É comum resistirmos, acharmos que temos que ser fortes, que não podemos mostrar fraqueza. Mas o Salmo nos lembra que Deus está perto justamente dos que se reconhecem fracos. Você está disposto a permitir que Ele se aproxime? Que Ele tome nas mãos os pedaços do seu coração partido e comece a restaurar? O consolo divino não é apenas um alívio momentâneo. É um processo, uma obra da graça que transforma, que devolve vida onde parecia não haver mais esperança. E isso não acontece sem luta. O espírito abatido, a alma cansada, enfrentam dias escuros, mas a presença de Deus é como uma âncora que mantém firme mesmo quando as tempestades internas parecem querer te afundar. Você pode até não sentir nada agora. A dor pode parecer maior do que a promessa, mas a fidelidade de Deus é real e Ele não falha. Essa proximidade dele não é baseada no seu mérito, mas no amor imensurável de Jesus Cristo, que sofreu, chorou e morreu para que você pudesse ser reconciliado com o Pai. Então, ao invés de fugir ou se fechar no sofrimento, permita que essa verdade penetre na sua alma. Deus está perto. Ele está com você. Em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada pensamento de desespero. Ele é o único consolo que não decepciona, a única presença que transforma dor em esperança viva. Esse é o convite para hoje. Abrace a proximidade de Deus. Permita-se ser consolado por Ele, mesmo que pareça difícil acreditar agora. Porque a cura verdadeira começa quando você se entrega nas mãos daquele que é o príncipe da paz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O que você está esperando para acreditar em esperança? Em tempos de dor, a esperança parece distante, quase cruel, como se fosse uma promessa vazia para quem já perdeu demais. Mas o profeta Jeremias nos entrega uma mensagem que pode transformar essa visão, um convite para olhar para além da sombra que insiste em se estender sobre nossa vida. Quando Deus fala, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, Ele revela algo profundo e poderoso. Ele conhece sua história. Cada detalhe do seu sofrimento, cada lágrima derramada, cada angústia que o mundo não vê, nada escapa ao olhar amoroso do Senhor. E esses pensamentos que Ele tem por você não são de destruição, não são de abandono, são pensamentos de paz. Pense nisso por um instante. O Criador do universo
pensa em você, não com indiferença, mas com um propósito que traz paz, um plano que visa o seu bem. Isso, claro, desafia qualquer lógica humana, especialmente quando tudo à nossa volta parece conspirar contra. Você, que talvez esteja sofrendo por causa da traição de alguém, da perda do emprego, da doença ou da solidão, precisa ouvir isso. Deus tem planos para você, e esses planos não são para o mal, nem para o fracasso. Mas será que você consegue aceitar essa promessa quando tudo parece ruir? Quando o medo quer dominar e o desespero ameaça vencer? A esperança bíblica não é um sentimento frágil, como a esperança que o mundo oferece, baseada em circunstâncias, em chances ou em sorte. É uma esperança sólida, que se ancora no caráter imutável de Deus, que nunca falha. Veja, essa esperança é um ato de fé, não é ingenuidade, não é fuga da realidade dura. É confiar que, mesmo quando não entendemos, Deus está no controle, trabalhando para trazer algo bom, mesmo da dor. É reconhecer que nosso tempo aqui é limitado e que nosso verdadeiro futuro está em Deus, um futuro cheio de vida e paz que não se esgotam. Agora, pergunte a si mesmo: você tem colocado sua esperança em coisas passageiras ou tem buscado, mesmo que seja difícil, a esperança que só Deus pode oferecer? Muitas vezes, a tendência é buscar soluções imediatas, caminhos fáceis que prometem mudar tudo da noite para o dia. Mas a esperança verdadeira tem outro ritmo. Ela caminha com paciência, com resistência, com a certeza de que Deus é fiel. O profeta Jeremias escreveu essa mensagem para um povo exilado, longe de casa, sofrendo injustiça e perda. Eles não tinham perspectivas humanas de futuro, e mesmo assim, Deus os encorajava a segurar firme a esperança, a confiar que Ele ainda tinha planos bons para eles. E isso é para você também. Quando você olha para a sua vida, para os seus sonhos quebrados, para as feridas que parecem não cicatrizar, sabe o que isso significa? Que Deus ainda não desistiu de você. Que Ele continua escrevendo a sua história, mesmo quando tudo parece silêncio e escuridão. É uma esperança que desafia o tempo, que vence a desesperança. É uma luz que brilha no meio da noite mais escura. Mas para viver essa esperança, é preciso coragem para soltar o controle e entregar a sua vida nas mãos daquele que sabe o que faz. E o que fazer quando a dúvida insiste, quando a ansiedade aperta o peito? É aqui que a palavra nos chama a persistir, a continuar confiando, mesmo quando os olhos não veem a saída. Porque essa esperança não é baseada no que você sente, mas na fidelidade de Deus. Esse futuro que Ele promete, de paz, de restauração, de vida verdadeira, é acessível para quem decide crer. E mesmo que você não veja agora como vai ser, essa promessa permanece firme. O Deus que pensa em você com amor não vai te abandonar. Então, antes de desistir, de se entregar ao desânimo, lembre-se, Deus está pensando em você, planejando o seu futuro, querendo te dar paz. Segure essa esperança com força, mesmo que tudo pareça contra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Você já parou para pensar no que é de fato a fé? Não é um simples sentimento passageiro ou um otimismo ingênuo. Fé, segundo a Bíblia, é a certeza firme, inabalável, daquilo que ainda não podemos ver com os olhos. É como segurar uma âncora invisível no meio da tempestade. Mas, para você que está assistindo, talvez essa âncora pareça solta no vazio. Será que vale a pena apostar sua vida em algo que não vê? O texto em Hebreus vai direto ao ponto. Fé é certeza e convicção. Não é dúvida camuflada, não é um quem sabe. É a confiança profunda, mesmo diante do desconhecido, que Deus está agindo, que Ele está presente, que Ele cumprirá o que prometeu. Imagine um marinheiro no meio do mar revolto, sem terra à vista, segurando firme no timão, porque tem certeza de que a costa está ali, ainda que não enxergue.
Assim é a fé para o crente. Mas como chegar a essa certeza? O que faz a fé não ser só uma esperança vaga é a própria palavra de Deus, a revelação da sua fidelidade através dos séculos. Quando você olha para a história de quem veio antes, para as promessas cumpridas e para a vida de Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou, você encontra a base sólida para a sua fé. Pense comigo. Se não fosse pela fé, nenhum dos heróis bíblicos teria resistido ao sofrimento, à perseguição, ao abandono. Eles creram no invisível, confiaram naquilo que o mundo não podia oferecer. E você, que hoje está na luta, com o coração apertado, que enfrenta batalhas que só você conhece, tem essa mesma convicção? A fé não é isenta de medo ou dor. Pelo contrário, ela convive com essas realidades, mas não se deixa dominar por elas. Ela é o grito silencioso da alma, que mesmo frágil, se recusa a ceder ao desespero. A fé é a ponte que liga a sua dor ao poder transformador de Deus. Mas tem um detalhe crucial que o texto deixa claro. Fé é certeza das coisas que se esperam. Ou seja, fé olha para o futuro com esperança ativa. Ela não é passiva, esperando que tudo mude por si só, mas é firme, certa de que o que Deus prometeu vai acontecer. Essa certeza traz força para continuar, para não desistir, para seguir mesmo quando a caminhada é árdua. E quando a dúvida vier, como ela vem, rápida e traiçoeira, o que fazer? O crente é chamado a alimentar sua fé, a buscar a Deus em oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com outros irmãos. Porque a fé cresce no relacionamento com o Senhor, no contato constante com sua palavra. Você sabe que fé verdadeira exige compromisso, não só palavras bonitas. Ela se demonstra em ações, na perseverança, na escolha diária de confiar em Deus, apesar das circunstâncias. Não é fácil, e talvez você tenha até vontade de jogar a toalha. Mas a fé, minha amiga, meu amigo, é o que vai te segurar quando tudo mais falhar. Esse é o convite para hoje. Não fique esperando sentir fé ou esperança para agir. Comece onde você está, mesmo que o medo esteja junto, mesmo que a insegurança te acompanhe. A fé é o passo firme na escuridão, o passo que Jesus nos ensinou a dar, porque Ele é o autor e consumador dessa fé. E lembre-se, a fé é Cristo em você. É a vida dele que opera na sua vida, trazendo força, paz e vitória. Não é uma força que você encontra dentro de si mesmo, mas a presença do Espírito Santo que te capacita a continuar. Quando você se apega a essa certeza, a fé deixa de ser uma palavra difícil para se tornar um escudo real, que protege seu coração da dúvida e do desânimo. Ela te impulsiona a olhar para a cruz e ver que o sofrimento não é o fim, mas o caminho para a vida eterna. Então, pergunto a você, em que tem colocado sua fé? No que se vê ou no que Deus prometeu? Se ainda está duvidando, não tenha medo de ser honesto com Deus. Fale com Ele, peça mais fé, mas não se afaste. Segure firme essa âncora invisível, porque ela vai te levar à terra firme. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 1, 3, 4. Você já sentiu que o peso da vida é maior do que você pode suportar? Que a dor, a tristeza, o abandono parecem não ter fim? Para muitos, a vida é uma sucessão de dificuldades que nos esmagam. A pergunta que arde é: onde encontrar consolo real quando o mundo parece fechado contra nós? A resposta da Escritura é clara. Há um Deus que é o Pai das misericórdias. Um Deus que não só vê a nossa dor, mas se compadece profundamente dela. Ele não é um espectador distante. Ele é um Deus ativo, que oferece consolo em meio à tribulação. Isso não é teoria ou filosofia vazia. É a experiência concreta de muitos que, mesmo no sofrimento, encontraram o toque suave do Senhor para aliviar suas feridas. Mas esse consolo não é um simples fazer você se sentir melhor.
é algo mais profundo, porque ele age no íntimo da alma, transforma o coração, dá força para continuar, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Deus usa a sua misericórdia para nos envolver, para enxugar nossas lágrimas e para nos dar esperança renovada. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando de uma realidade que ele mesmo viveu: perseguições, prisões, sofrimentos. Mesmo assim, ele testemunha que o consolo de Deus foi sua âncora. E não apenas para ele, mas para todos que creem. Esse consolo é para você também, para o seu momento agora. Você pode até pensar, mas eu mereço sofrer. O que Deus tem para mim é castigo, não consolo. Esse é um pensamento comum, fruto da nossa culpa e vergonha. Mas a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro nosso. A cruz de Jesus mostra que ele pagou por nossos pecados e agora estende a mão para nos levantar. A consolação de Deus chega justamente onde parece não ter mais saída. Ela é capaz de entrar nas profundezas do nosso desespero e trazer vida. Não significa que Deus vai tirar o sofrimento do caminho, mas que ele vai carregar você por ele, passo a passo. Você que está sofrendo, que sente a solidão e o abandono, saiba que não está sozinho. O Pai das Misericórdias está perto. Ele não promete que tudo vai ser fácil, mas que vai estar com você, que vai entender sua dor e vai confortar seu coração. E aí está o ponto crucial. O consolo de Deus nos convida a confiar. Não é uma confiança cega, mas uma decisão de olhar para Ele mesmo quando não vemos solução. É um chamado para entregar as cargas ao Senhor e receber o alívio que só Ele pode dar. Isso exige humildade. Muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, como se nossa força fosse suficiente. Mas a verdade é que só a presença consoladora de Deus é capaz de curar as feridas mais profundas. Você pode até estar passando por uma crise espiritual, sentindo que Deus está distante. Mas lembre-se, Ele é o Deus que consola, que se compadece, que nunca abandona os seus. Mesmo quando parece silêncio, Ele está ali, agindo em favor de você. E esse consolo não fica só para o momento de sofrimento. Ele é também um fundamento para a esperança, para a fé renovada. Porque quando Deus consola, Ele também fortalece para o amanhã, prepara o coração para seguir adiante. Pense na sua vida, nas suas dores, nas suas perdas. Permita-se buscar esse consolo verdadeiro que não engana, não promete milagres fáceis, mas que transforma de dentro para fora. Permita que Deus toque sua alma e traga alívio. Você merece esse consolo, não por ser perfeito, mas por ser amado por um Deus misericordioso que quer cuidar de você, mesmo no meio das tempestades. Lembre-se, o consolo do Pai das Misericórdias não é só uma palavra bonita. É um convite para você entregar o peso que carrega e encontrar descanso verdadeiro. Não deixe essa oportunidade passar. Hoje faça uma pausa, olhe para dentro, reconheça a sua dor e permita que Deus comece a curar. Agora, quero te desafiar. Pare um minuto, respire fundo e pense. O que você precisa entregar para Deus hoje? Que medo, que angústia, que peso você ainda está segurando? Seja honesto consigo mesmo. E se decidir entregar isso a Ele, mesmo sem entender tudo, vai começar a experimentar uma consolação que o mundo não pode dar. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Comente aqui o que Deus está falando no seu coração. Sua vida pode ser o instrumento para levar essa esperança para outro coração cansado.